Então, a lei de Deus, ela foi dada para calar a nossa boca, para nos colocar todos debaixo do pecado, nos tornar culpáveis diante de Deus. Logo, o sistema pelo qual Deus nos salva não pode incluir a lei, porque a lei exige, a lei demanda, a lei requer, a lei pede, mas a justiça de Deus é sem lei. É isso que é o Evangelho, essa é a boa notícia. Que essa maneira pela qual Deus oferece justiça para nós, ela não requer como a lei requer. Por isso que é sem lei, sem lei. Ou seja, Deus não está pedindo nada de você. Ele não está exigindo nada de você. Ele não está demandando que você cumpra nada, que você faça nada. É sem lei que a justiça de Deus se revela. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça de Deus que eu acabei de descrever, ela se manifestou. Ou seja, ela era alguma coisa, não é uma coisa nova, nós vamos ver isso daqui a pouco. Ela já existia, o plano é desde a eternidade, mas essa justiça, ou essa maneira de Deus justificar o pecador, estava como que velada. Não é por isso que a primeira coisa que Paulo disse é que essa justiça foi manifestada agora. Prestou atenção? Verso 21. Mas agora se manifestou a justiça de Deus. Esse agora introduz um contraste cronológico, não é? Com o antes, que é um contraste cronológico, está no verso 26, quando Paulo diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ou seja, agora. Então, ele está fazendo um contraste entre o tempo presente, o tempo em que Paulo vivia, e o tempo antes. Ou seja, o que ele está dizendo, o que ele está contrastando aqui, são os dois testamentos, são as duas épocas. Antes de Cristo, essa justiça de Deus, essa maneira de Deus salvar, que sempre foi a mesma, ela estava nas Escrituras, estava na religião de Israel, mas só que ela estava velada, ela estava oculta na forma de símbolos, profecias, figuras, tipos. Estava lá, mas era como que você olhar para uma coisa que tem um véu fino em cima, você consegue perceber os contornos, você sabe o que é, mas você não consegue ver os detalhes com clareza. Mas agora esse véu foi tirado, há uma manifestação. Essa manifestação da justiça de Deus foi quando Cristo veio, porque era disso que o Antigo Testamento tratava, falava da vinda dele, porque ele é a base da justiça de Deus. Então falava através das figuras que eu já mencionei, das profecias. Então é por isso que Paulo está dizendo que essa justiça de Deus agora se manifestou. E nós temos esse privilégio de vivermos no agora. Nós podíamos ter vivido no antes do agora, no Antigo Testamento, quando essa justiça, ela estava lá, mas só que ela não era tão clara, vívida, em detalhes como nós sabemos agora. Hoje nós temos o privilégio de viver no agora. Agora se manifestou a justiça de Deus. Esse agora, então, é o tempo, ele é marcado, ele é iniciado com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, a sua encarnação no ventre da Virgem Maria, o seu ministério durante 30 anos aqui nesse mundo, a sua morte na cruz, seu sepultamento, a sua ressurreição, o envio do Espírito Santo, o começo dessa nova era, dessa nova época marcada pela presença do Espírito Santo. Esse é o agora. Agora se manifestou a justiça de Deus. Agora ficou claro que Deus salva pecadores através de Jesus Cristo. Isso não está mais confinado a uma religião oriental lá do Antigo Oriente, como era a nação de Israel, mas agora isso foi ensinado, é pregado, anunciado ao mundo todo. Segunda coisa sobre a maneira como essa justiça se manifestou, a primeira que é agora, ou seja, teve um momento específico na história em que Deus deixou essa justiça clara, que é com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo diz também no verso 21 que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Essa expressão sem lei é extremamente importante para que nós a compreendamos. A lei a que Paulo se refere aqui é essa lei que ele mencionou nos versos seguintes. Vamos recordar.
Verso 19: sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. É óbvio que a lei a que Paulo se refere aqui é essa que nós acabamos de mencionar nos versos anteriores. Paulo está pensando mais especificamente na lei moral de Deus, os 10 mandamentos, que expressam a santidade de Deus e que expressam o que Deus quer de nós, suas ordens, suas determinações para nós. Então, a lei de Deus, ela foi dada para calar a nossa boca, para nos colocar todos debaixo do pecado, nos tornar culpáveis diante de Deus. Logo, o sistema pelo qual Deus nos salva não pode incluir a lei, porque a lei exige, a lei demanda, a lei requer, a lei pede, mas a justiça de Deus é sem lei. É isso que é o Evangelho, essa é a boa notícia, que essa maneira pela qual Deus oferece justiça para nós, ela não requer como a lei requer, por isso que é sem lei, sem lei. Ou seja, Deus não está pedindo nada de você, Ele não está exigindo nada de você, Ele não está demandando que você cumpra nada, que você faça nada. É sem lei que a justiça de Deus se revela. Terceira coisa que Paulo diz aqui sobre essa manifestação é que ela foi, aqui no final do verso 21, ele diz que se manifestou a justiça de Deus agora e sem lei. Terceiro ponto agora, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aqui lei já não é mais a lei moral, mas quando a lei aparece seguido de profetas no Novo Testamento, significa a Bíblia do Antigo Testamento. A lei e os profetas significam as escrituras de Israel. O que Paulo está dizendo é que essa justiça de Deus, que se manifesta agora e sem exigências da lei, ela não é uma coisa nova, mas ela é ratificada, comprovada, testemunhada pela própria Bíblia dos judeus, pela lei de Moisés e pelos profetas. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está querendo dizer aos seus leitores: eu não estou ensinando nada novo. Isso que eu estou dizendo para vocês está aí na Bíblia de vocês. Quer ver? Abra aí Isaías 53. O que está escrito lá? Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que vocês acham que isso significa? Pergunta o apóstolo Paulo para o judeu. A lei de Moisés. Lembra lá, quando Moisés mandou que se um israelita pecasse, ele oferecesse como pagamento pela sua culpa um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, que deveria ser sacrificado no altar pelo sumo sacerdote, e o sangue espargido ali no altar, e depois salpicado em cima do ofertante? O que você acha que aquilo significa? A pessoa era justificada, não por alguma coisa que ele tivesse feito, mas pelo sofrimento de um outro ser. Para que você acha que aquilo aponta? Davi, no Salmo 32, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado nenhum. Como é que você acha que Davi podia dizer isso, se Davi era um pecador? Se Davi era um pecador. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que essa maneira de Deus justificar, ela não é algo que ele inventou, mas é algo que Deus já tinha revelado desde o início e que está lá nas Escrituras de Israel, a lei e os profetas. Está na história. Lá no começo, no paraíso, quando Deus disse para a mulher, depois da queda: virá alguém, teu descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Está lá quando ele chamou Abraão e disse: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Está lá nos Salmos, onde Davi e os demais salmistas falam da misericórdia de Deus e do perdão de Deus que chega sem sacrifícios. Está nos profetas, como o profeta Isaías, que eu acabei de descrever para vocês. Ou seja, essa manifestação da justiça de Deus há 2000 anos atrás em Cristo Jesus, ela não era nova. Era nova no sentido de que ela ficou clara, mas ela já estava lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, nas Escrituras. Em Êxodo 20, cada mandamento reflete o caráter santo de Deus
e estabelece uma estrutura moral. Essas leis nos instruem sobre como amar a Deus e ao próximo. No entanto, devemos lembrar que, por si só, seguir essas leis não garante nossa entrada na vida eterna. O apóstolo Paulo nos ensina claramente em Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não perseverar em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Este texto revela a impossibilidade de obter justificação através da observância da lei. A única maneira de sermos declarados justos diante de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Os 10 mandamentos revelam nossas falhas e deixam claro que, por nossos próprios esforços, não podemos cumprir perfeitamente a lei de Deus. Romanos 3:23 nos lembra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta realidade nos confronta com nossa necessidade absoluta de um Salvador, alguém que pudesse cumprir a lei perfeitamente em nosso lugar. Este Salvador é Jesus Cristo, que declarou em Mateus 5:17: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. A função dos mandamentos, portanto, é atuar como um espelho que reflete nosso pecado e nossa incapacidade de alcançar a justiça por nós mesmos. Eles nos impulsionam a reconhecer a nossa dependência da graça de Deus. Como Paulo expressa em Romanos 7:7, a lei não é pecaminosa, mas é por meio dela que nos tornamos conscientes do pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Assim, a verdadeira salvação é encontrada no Evangelho de Jesus Cristo. Em Efésios 2:8, Paulo afirma: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é um dom inestimável, não é merecida por nossas ações ou obediência, mas pela fé no sacrifício de Cristo na cruz, que satisfez as exigências da lei por nós. Diante disso, a relação do cristão com os 10 mandamentos muda. Eles ainda são relevantes não como um meio de salvação, mas como um guia para viver uma vida que honra a Deus. Com o Espírito Santo habitando dentro de nós, somos capacitados a viver de acordo com os preceitos de Deus, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos.